Olá, meus amores. Será Ataque Facilitadora Quântica, fazendo os videozinhos sobre constelação familiar, pouco muito, né? Sobre meu olhar. Faltou a lei do equilíbrio de troca. A frase era: por ser uma qualidade intrínseca da ordem sistêmica, o amor se desenvolve, flui e desabrocha apenas no ambiente de equilíbrio sistêmico. Bert Hellinger. Então, essa lei do equilíbrio de troca está muito relacionado com esse dar e receber, né? O quanto a gente oferece, se doa para o outro, o quanto a gente recebe do outro também. Aqui não está só ligado a bens materiais, tá? Tem a ver equilíbrio no casamento, no relacionamento, que não tem a ver só com dinheiro, tem a ver com atenção, o quanto a gente doa e o quanto a gente recebe. Eu tenho algumas coisas que eu tenho encaminhado e percebido no meu universo um pouco diferente, né? Porque o dar e receber, quando eu conheci na constelação, tinha muito mais a ver com o quanto o outro me dava. E agora eu recebo, independe se o outro me dá ou não me dá. Eu achei fantástico isso, porque tem isso também, né? Eu digo que é um equilíbrio que na hora em que eu estou fazendo a minha doação ali, eu já recebo, porque o ato de doar já é grandioso. Era o que eu falava também do amor. Fugir um pouquinho de constelação familiar do Bert, tá? Que do Bert tem a ver exatamente com isso. A gente, entre adultos, a gente se equilibra. Eu dou e ao mesmo tempo eu recebo. O quanto que isso fica equilibrado. Vamos voltar um pouquinho para o Bert, que acho que é um pouco melhor, né? Para não fugir muito. Então, eu me dedico a algo, ou eu ofereço um trabalho e recebo algo em troca. Geralmente, profissão, a gente oferece um trabalho e recebe dinheiro em troca. Então, isso se equilibra, né? Entre o profissional e o cliente. E entre relacionamento é o quanto eu me dedico a esse relacionamento e quanto eu recebo de volta, tá? E uma das primeiras questões do equilíbrio é o equilíbrio entre grandes e pequenos. Lembra que a gente falou da hierarquia? Quem veio antes são os maiores. Nossos pais são os maiores. Nós somos os pequenos. Nesse equilíbrio tem a ver com nossos pais nos dão e nós recebemos, não devolvemos a eles. Porque o que eles nos deram é tão grandioso, mas tão grandioso, que a gente não tem como devolver. Aí eu percebo também uma dinâmica em vários relacionamentos de pais e filhos. Às vezes, a troca de lugar tem a ver com isso. Os pais dão algo tão valioso e a gente fica tão devedor e quer devolver. Não tem como devolver. E me vinha também, quando vem essa explicação do equilíbrio de troca, por isso, para equilibrar a vida que eu recebi só dando a minha vida. E mesmo assim, eu não compenso o que eu recebi. Porque a partir da vida eu tenho mais um dia, mais 2 dias. A partir do momento em que eu nasci, eu só comecei a receber, a receber, a receber. Fica difícil de retornar isso. Então a gente costuma falar que o que eu recebi dos meus pais é impagável. Por isso que quando eu falo que quando a gente tem muito conflito com nossos pais, ou a gente tem muito julgamento com os nossos pais, a gente não consegue fluir na vida, a gente não consegue prosperar, a gente não consegue caminhar, a gente fica preso naquilo que não é essencial. O essencial é aquilo que eu falo, quando o homem e a mulher se encontraram e esse amor desse encontro deu um fruto, que é esse filho. É esse ponto que eu falo ponto. Eu tenho falado muito isso para as pessoas. Opa, mas a minha mãe, mas espera, você tem que ser grato a esse momento em que um homem e uma mulher se encontrou. Nossa, a gente ficou escuro. Em que um homem e uma mulher se encontrou.
E eu fui gerado, fui criado ali. Fui concebida, a palavra é concepção, né? Fui concebida ali. É esse momento que eu sou grato. É através desse homem e dessa mulher que eu nasci. Nada, 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 nada vai conseguir compensar isso. Até que eu comecei a caminhar e comecei a pensar, né? De uma certa forma, eu sou filho desses meus pais. A forma que eu consigo é quando eu estou na minha vida. Eu recebi um presente que é a vida deles. E quando eu consigo estar na minha vida, eu consigo desfrutar da minha vida. Eu tenho os meus filhos e tudo que eu recebi ali, eu me torno grande naquilo que é meu. Eu me torno grande na minha vida. Aí o trabalho que eles fizeram, a função deles foi cumprida. É assim que eu retribuo. Só que a gente fica querendo retribuir da forma que não consegue retribuir. É impossível. Retribuir indo para trás é sacrificar a vida. Aí eu entro naquela frase do pertencimento que eu falei. Às vezes esse amor é tão forte, o senso de que ele tá pertencendo é tão grande que a gente sacrifica a própria vida. E quando eu falo para muitas pessoas, você está vivendo ou você está sobrevivendo? É porque eu percebo exatamente essa dinâmica. Ela não está desfrutando da vida. Se ela não está desfrutando da vida, ela está sobrevivendo. E onde ela deveria estar desfrutando, aproveitando e vivendo, ela está gastando energia naquilo que não é dela. E naquilo que não traz resultado, que é muito pior. É muito gasto de energia, uma vida sendo sacrificada. Vivendo com sacrifício, é isso? Então vamos voltar. Então tem esse equilíbrio de troca que é entre os grandes e os menores. Os grandes dão, os menores recebem. Os pais são os grandes e tudo que eles fazem. Até mesmo as dores que eles trazem. Tudo isso é um presente que a gente está recebendo. Hein? Eu fiz várias reflexões nesse momento. Que é aquilo que eu falo, quando eu olho para a minha história e me conecto com esse meu pai, essa minha mãe, o mais grandioso de agradecer o que eu recebi foi exatamente agradecer aquilo que eu não recebi. Porque eu olhava para tudo isso, me sentindo pequena, pela primeira vez me sentindo pequena. E eu me perguntei, de verdade, o que de verdade que os meus pais não puderam me dar, eles não puderam me fornecer, me oferecer, que eu, Célia, não posso ir buscar sozinha. Se eu estou viva, é isso que eu falo para as pessoas, se eu estou viva, é graça a esse homem e essa mulher. E é graças a esses dois, meu pai e minha mãe, que eu vou desfrutar da minha vida, que eu aprendi a caminhar. E eu agradeço a vida pelos presentes. Quando pela primeira vez eu consegui saber o que é ser filha, saber o que é caminhar na vida, saber o que é desfrutar da vida, a vida vem me trazendo os vários presentes. A vida, ela é fantástica, milagrosa, mágica para quem está na vida, para quem é grato a esse presente chamado vida e desfruta do presente. Isso. E é assim, nesse espaço que eu falo que é assim que é o amor que cura. Muitas dores, muitas histórias sofridas, e deixo com os grandes. Eu fico só com o que é meu e caminho para o que é meu. Gente, eu falo que o maior presente que a gente dá para os nossos pais é ser filho.
E é isso uma das coisas também que começou a cair a ficha quando eu comecei nesse caminhar da constelação e atendendo as pessoas, quantos não conseguem agradecer a vida porque elas não desfrutam da vida? Eu vou agradecer o quê? Minha vida tá uma merda, mas eu também não desfruto dela. Mas a culpa é dos meus pais? Eles fizeram o papel deles. Ou é minha que me recuso a receber e tomar essa vida? Peguei pesado agora, gente. Mas é esse caminhar. É esse caminhar. É o quanto eu vejo que as pessoas, em vez de ir para o essencial, de crescer, amadurecer, elas estão nisso de, ai, mas eu sou assim porque meu pai fez assim, ai, minha mãe é assim, ai, meu pai é assim. Ok, eles são seres humanos. Quando eu aceitei que eles eram como eles eram, foi que eu consegui perceber que eu também não preciso ser perfeita. Eu fiz um vídeo da perfeição, vocês procurarem. Que, na verdade, a imperfeição deles é perfeita para o meu desenvolvimento. E eu falo a mesma coisa para os relacionamentos, equilíbrio de troca. Na verdade, a imperfeição do outro se encaixa na minha imperfeição. E é isso que faz a gente evoluir e crescer. A gente não cresce naquilo que já é conhecido e é confortável. A gente cresce nas diferenças, nos desafios. Aquilo que é confortável, para. Eu falo que se fosse perfeito, perfeição chegou, parou. Não tem mais por que movimentar. Só movimenta na vida porque é imperfeito. É a imperfeição que faz o girar. Isso que é o impulso. Por isso que a gente, pelo menos eu, né? Busco sempre buscar esse ponto meu de equilíbrio. Gente, eu tô falando, mas eu já fui muito desequilibrada, tá? Quem me conhece aqui sabe. Ou não. Então, equilíbrio de troca tem a ver com isso. Tem a ver com esse dar e esse receber. Entre dois adultos, os grandes dão para o pequeno, os pequenos recebem, não tem como distribuir, devolver, é impagável. Mas entre dois adultos, que é por isso que eu percebo muitos relacionamentos desequilibrados, é porque não se tem dois adultos. Existem umas oscilações aí. Por isso que eu chamo atenção quando as pessoas ficam chamando o outro, ai, meu filho, minha filha. Por quê? Entre filho e filha. Se um é pai e outro é filho, se um é mãe e outro é filho, não existe sexo. Se não existe sexo, não existe casamento. Quem são as crianças? Quem são os pequenos? Se eu estou ali como pequeno, eu não sou adulto. E se eu não sou adulto, eu não tenho um relacionamento saudável em casamento. Pegando um pouquinho pesado, mas já percebi que é minha vibe, né? Então, equilíbrio de troca positivo tem a ver com eu recebo algo e eu devolvo um pouquinho a mais, o suficiente para que o outro consiga se sentir presenteado, mas consiga retribuir, também dando um pouquinho a mais. Aí eu recebo, então, aos poucos a gente vai se vinculando entre adultos, é esse movimento. Entre adultos, a gente se vincula com esse, e por isso se forma equilíbrio. Da forma positiva, eu gosto daquela pessoa, eu não dou muito, porque se eu der demais, o outro pode se sentir devedor, ele pode não ter condições de pagar. E de devedor, a gente foge. Aí me explicou uma coisa aí. Eu vou entrar bem nesse processo aí. Isso me explica uma das coisas que eu perguntava. Realmente é verdade. Tem tanta mulher que fala, mas eu dediquei a vida àquele meu marido e ele me abandonou.
Ela que fazia de tudo, se sacrificava, só que ela deu tanto, deu tanto, deu tanto, que ele não tinha como pagar. E realmente, se vocês olharem a dinâmica, geralmente, quem foge, quem some é aquele que deve. Ela sacrifica a própria vida e o outro, que parece que não deu nada, ele não aguenta. Ele sabe que o que ele recebeu é tanto e não vai poder pagar. E o que a gente faz com um cobrador que a gente não consegue pagar? A gente foge, a gente sabe que não tem condições, a gente não. É muito. E o pior é, cada vez que eu tô com aquela pessoa, eu fico devendo mais e mais e mais e mais e mais e mais, porque a pessoa doa demais. Vou continuar só na parte do Beto, depois eu falo outras coisas. E para mim o que foi libertador foi o equilíbrio de troca negativo. Porque na verdade, se você quiser ser boa demais, acaba também descompensando aí. Acaba descompensando o equilíbrio, porque se o outro me faz algo que me machuca e eu não equilibro isso, eu fico como superior. E como superior, acontece a mesma coisa do devedor. Eu acabo dando para ele algo muito. Eu não dou a possibilidade do outro se equilibrar. E se eu não dou a possibilidade do outro se equilibrar, essa relação começa a se desgastar. Ah, a própria dinâmica, é só vocês entenderem. Se eu não dou oportunidade para o outro de se equilibrar nessa relação, se desequilibra. Simples assim. É bem lógico. Porque eu fico numa posição de superior. E quando eu fico numa posição de superior, o outro não tem como se. Não tem como se equilibrar. Eu ia falar uma palavra, mas acho que não cabeu a palavra. E como superior, acho que começa de novo, que nem a história do equilíbrio de troca positivo. Eu dei muito para o outro, desequilibrou, e o outro começa a ser devedor. E se eu não dou oportunidade do outro se equilibrar com isso, o que acontece? Começa de novo o desequilíbrio e o outro. Mas eu sou tão boa. Agora eu entendo porque a gente fala que julgamento positivo não é bacana. Ah, mas isso é Axis. Isso é outra história. Então é isso, é esse equilíbrio de troca entre maiores e menores e entre iguais. Entre adultos tem que haver uma troca como adultos. Eu não posso achar que o outro não tem condições. E outra, se eu dou muito a ele, isso se desequilibra. Eu estou querendo fazer que papel? Qual é o meu papel na vida dessa pessoa? E qual é o papel dessa pessoa na minha vida? Porque também tem aquele que fica só pedindo, né? Qual é o meu papel? Se eu quero um relacionamento equilibrado, eu tenho que olhar como adulto. E isso não é só relacionamento de casal, é trabalho, é tudo, né? Então tem equilíbrio de troca positivo, o negativo. Ah, no positivo você deu um pouquinho a mais. No negativo, o segredo para se equilibrar é você fazer um pouquinho menos do que você recebeu. Porque aí você dá uma margem para se equilibrar. Você deu alguma coisa positiva que o outro pode compensar. É isso. E assim a gente mantém o equilíbrio nos relacionamentos. O que acontece muito, que a gente percebe, eu, Célia, tenho percebido muito nas constelações, é equilíbrio entre grandes e pequenos. Por isso que eu falo, quando a gente não consegue estar no nosso lugar, na nossa família, eu acabo não recebendo na onde eu deveria receber. E fico buscando na vida. É a hora que tudo se desequilibra. Por isso que muitas coisas que não estão ajustadas na nossa família
a gente acaba replicando, a palavra que vem é replicando na própria vida. E por isso que eu falo, às vezes a gente fica querendo consertar da forma racional, tentando. E a solução não vem, porque na verdade não é aquilo, é algo mais profundo. Por isso que a gente fala que quando a gente abre as constelações, a gente olha aquilo que está oculto, né? É aquilo que não foi visto, é aquilo que está escondido, está encoberto, está no inconsciente. E uma das funções, vamos falar funções, é trazer para a consciência aquilo que está escondido. É o primeiro passo, trazer para a consciência. Aí o campo se movimenta. É assim que eu vejo as constelações. E é grandioso, viu? Muito grandioso. Quando eu cheguei em constelações foi quando eu consegui ter acesso ao meu ser. O meu ser com conexão com esse todo se movimentou. Em essência, eu costumava sempre falar de essência divina. Eu cheguei na minha essência. Eu não sabia explicar, mas eu sentia que tinha uma força interna maior se movimentando. A constelação fala muito que a alma sabe. A alma sabe. É isso. Então a gente fez as 3 leis: lei do pertencimento, lei da hierarquia e lei do equilíbrio de troca. Assim, bem por alto de como que é as constelações. Bem por alto sobre o meu olhar, tá? Ai, é isso. Tô buscando uma palavra. Não vem palavra, gente. Acho que com esse movimento das 3 leis do amor, o que me chegou que foi muito grandioso realmente foi esse olhar, aquele ponto de início, concepção, que na verdade não é uma palavra que eu deixo aqui, que eu quero finalizar. É uma reverência a esse ato de amor. É esse encontro desse homem e dessa mulher que a minha vida surgiu. Então dedico esses vídeos a esse meu pai e essa minha mãe, a esse homem e essa mulher, que na grandiosidade deles, da forma deles, na humanidade deles, eles se encontraram e eu fui concebida. Gratidão. E é isso que eu reverencio. Amo vocês.